Parabéns, senhor contribuinte brasileiro, senhor pagador de impostos aqui do Brasil. Graças a você, graças a mim também, claro que estou nessa história também, estou envolvido nessa história, nós alcançamos mais uma meta, né? Batemos mais um recorde e nós já pagamos 2,5 trilhões de reais em impostos neste ano. Alcançamos essa data com 40 dias de antecedência em relação ao ano passado. Merecemos uma salva de palmas, não é verdade? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, já adiantando que se você esperava que o Lula fosse cumprir a promessa de campanha dele de dar isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais por mês, prepare-se para continuar esperando, porque a equipe de transição do Molusco já deixou claro que não vai rolar, né? Mais impostos, sim. Redução de impostos, não. Nenhuma novidade no front, né? Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui nessas duas tristes notícias, né? Então, de acordo com o Impostômetro, né, que é um painel aqui que faz a conferência dos valores que estão sendo pagos a títulos de tributos pelos brasileiros, né? Lembrando que tributo é tudo aí, não apenas impostos, né? São impostos, contribuições, taxas, multas, tudo isso aí que enche os cofres do Estado, né, da máquina estatal, às nossas custas, às custas da parte produtiva da sociedade, né? Tudo aquilo que o Estado parasita de nós. Então, esse valor, às 3h07 da manhã do dia 16 de novembro, ontem, estou gravando esse vídeo no dia 17, alcançou 2,5 trilhões de reais. Cara, é muito dinheiro, para pensar nisso, o tamanho da máquina estatal, sendo que ela não consegue se custear, né? Tá aí o Lula pedindo mais 200 bilhões, acima daquilo que o Estado já arrecada com a cobrança de impostos e com a emissão de dívida, né? Isso se não for para os 400 bilhões que o Henrique Meirelles projetou. Mas conforme eu falei, essa marca que foi atingida 40 dias antes da data do ano passado, né? No dia 20 de dezembro foi quando o brasileiro chegou à marca de 2,5 trilhões de reais pagos em impostos. Nós chegamos dessa vez no dia 16 de novembro, 40 dias de antecedência. Realmente estamos trabalhando duro aí para encher os bolsos dos parasitas estatais, né? E aí qual é a questão? Uma explicação para o aumento disso é a questão da inflação. Uma vez que a medição dos impostos é feita em valor nominal, o fato de aumentar a quantidade de tributos recolhidos pelo Estado, né, confiscados pelo Estado, de um ano para o outro, pode ser explicado aí, a depender do crescimento disso aí, pelo simples aumento da inflação. Os preços estão maiores, então os impostos que incidem sobre os preços, né, são alíquotas fixas que incidem sobre os preços, também aumentam, uma vez que aí o preço aumentou, o ICMS, o ISS, o IPI, tantos outros impostos aí, aumentam também de valor proporcionalmente à inflação. O que acontece, porém, nessa história aí? Você sabe, você se lembra certamente, de que o governo federal, né, o Bolsonaro, fez uma série de reduções de impostos este ano, especialmente do ICMS em produtos aí como gasolina, combustíveis, né, energia elétrica também, que impactam muito na arrecadação tanto dos estados quanto da federação, né? Também na questão do IPI de alguns produtos e tudo mais. Ou seja, nesse sentido, houve uma redução pontual em alguns itens. Então, para pensar, se mesmo com essa redução que foi significativa, você viu nas bombas de combustíveis como isso impactou para baixo nos preços dos combustíveis no geral. Se isso representou uma redução, uma renúncia fiscal, uma redução da arrecadação do Estado, e ainda assim nós estamos pagando mais impostos neste ano em relação ao ano passado, isso significa que o aumento da carga tributária total brasileira foi muito maior do que simplesmente o aumento da inflação, né? Porque se fosse apenas a questão da inflação, essa redução aí dos impostos impactaria no sentido de equilibrar isso em relação ao ano passado, né? Então você não tenha dúvidas, se nós batemos 2,5 trilhões de reais de impostos agora, em novembro, em meados de novembro, esse valor seria muito mais alto se o Bolsonaro não tivesse reduzido o ICMS e outros impostos aí neste ano, né? Então isso aí estaria próximo de 3 trilhões de reais, provavelmente,
seria uma coisa muito mais catastrófica e essa marca do ano passado teria sido alcançada muito antes, né? Então, o Estado brasileiro está avançando com voracidade para cima dos nossos recursos. Foi feita essa pequena tentativa de frear o ímpeto arrecadatório do Estado, mas mesmo assim a carga tributária só faz aumentar. E aí, como notícia ruim pouca é bobagem, lá vem a equipe do Lula, a equipe de transição, na pessoa do senhor Wellington Dias, que é um senador, né, do PT, foi eleito, dizendo que a isenção prometida pelo Lula de imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 está fora da revisão do orçamento do ano que vem. Vocês sabem, o governo de transição está ali estruturando uma PEC pedindo mais liberdade para gastar dinheiro junto ao Congresso Nacional e eles estão incluindo um monte de coisas ali, uma revisão do orçamento e tudo mais. Nesse monte de coisas aí, nessa revisão do orçamento, não está incluso a isenção do imposto de renda. Porque é óbvio, para pensar, se o governo está precisando arrecadar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro de algum lugar, seja imprimindo dinheiro, seja emitindo mais dívida, para custear os seus próprios gastos, por que ele deixaria de ganhar um valor maior a título de imposto de renda? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal, em vídeos mais elaborados, comentando notícias também, como essa questão da tabela do imposto de renda não ser atualizada é um crescimento da carga tributária brasileira, porque o governo cada vez mais cobra tributos mais altos e de mais pessoas, porque existe uma alíquota ali de isenção que está na faixa dos R$ 1.900 líquidos, né, já descontado uma série de coisas aí, mas que para o próximo ano certamente vai significar que qualquer pessoa que ganhe 2 salários mínimos para cima já vai pagar imposto de renda. Então, cada vez mais pessoas são incluídas nessas alíquotas do imposto de renda e cada vez mais pessoas são colocadas na alíquota máxima. Hoje, quem recebe 4 salários mínimos, mais ou menos, já paga 27,5% de imposto de renda. Para pensar que assalto, mais de 1/4 do salário da pessoa fica para o Estado. Uma pessoa que ganha 4 salários mínimos, não é um multimilionário, não é uma pessoa que está na alta casta social. Então, assim, é uma coisa assustadora e criminosa até. E o Lula colocou isso na campanha eleitoral dele, dizendo que ele daria essa isenção para quem ganha até R$ 5.000. E de fato existem cálculos aí com base no avanço da inflação que dizem que quem tivesse mais ou menos aí R$ 4.600 de ganho líquido deveria estar isento da tabela do imposto de renda, né? O pessoal da Unafisco aqui calculou que a defasagem hoje é de 134%, 134,5% da defasagem do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, desde lá o início da vigência do Plano Real. E aí ele descartou totalmente essa hipótese, o Wellington Dias? Não, ele disse que isso vai ser discutido no decorrer do mandato. Vamos lá, você acha que isso vai ser discutido em algum momento? Já está sacramentado, não vai haver revisão da tabela do imposto de renda. Caso haja, vai ser muito menor a revisão do que os tais R$ 5.000 de isenção que o Lula prometeu, porque se você para pensar, se hoje a faixa de isenção é R$ 1.903, quase R$ 1.904, e ele quer aumentar isso para R$ 5.000, todas as outras alíquotas vão ter que subir muito também. Então nós estamos falando apenas da isenção, que não vai haver para algumas pessoas, como também de alíquotas menores que não serão aplicadas para outras tantas pessoas. Na verdade, estipula-se aqui que se caso essa tabela fosse atualizada para o valor aqui, que é 4.465, que seria a atualização pela inflação apenas, né? O valor até abaixo dos 5.000 que o Lula falou. Mais de 15 milhões de brasileiros que hoje pagam imposto de renda deixariam de pagar. Para pensar quanto dinheiro o Estado deixaria de arrecadar com isso, direto na fonte, né? Lembrando que isso aí é algo que você não tem que pagar ao Estado do seu salário. Isso já é retirado no ato do pagamento do seu salário. Então o governo nem tem trabalho de receber isso. E se você quer ver que há todo um esforço para que essa tabela não seja revista, basta olhar o que o Tesouro Nacional afirmou, isso aqui em 2020, tá? Mas é algo que se mantém ainda. Na época imaginava-se que a atualização seria uma faixa de isenção de R$ 3.000, né? Então, o que o Tesouro Nacional afirmou isso aqui? Que ampliar a faixa de isenção do IR favorece quem ganha mais e dificulta a distribuição de renda. Porque você sabe, né, o governo, o Estado, tem um papel distributivo, uma função distributiva, que supostamente é pegar dos que ganham mais e entregar para os que ganham menos para equilibrar a justiça social do país, né? Por óbvio, eu não preciso dizer aqui que você assaltar uma pessoa para dar dinheiro para uma pessoa que tem menos é um
crime, uma coisa absurda. O Estado trata isso como sendo uma política pública a ser adotada, uma palhaçada, uma vergonha, né? Mas essa é a desculpa do Tesouro Nacional para não ajustar a tabela do IR, porque aí o governo vai deixar de arrecadar mais de quem ganha mais e vai ter menos dinheiro para distribuir para os pobres coitadinhos dos mais necessitados do país. Olha que coisa altruísta, né? Não vamos atualizar a tabela do imposto de renda, porque aí o Estado vai poder praticar mais caridade. Que coisa maravilhosa, né? É por isso que gente que ganha aí 2 salários mínimos a partir do próximo ano já vai pagar imposto de renda. Esses aí são os mais ricos, né? De acordo com o Tesouro Nacional. Como diz aqui o Tesouro, aqui 20% da população que é mais rica, né? Não o 1% que está lá no topo que ganha muito, mas os 20% que vêm logo abaixo seriam muito beneficiados às custas dos pobres. Quanto ganha esses 20% aí? 5 mil, 10 mil reais por mês? Não, R$ 1.951 por mês. Na época, talvez isso aqui seja uns 2.500, 2.600 hoje. Mas me diga isso, parece uma coisa muito substancial? Um salário muito alto de uma pessoa rica no Brasil? Faça-me o favor, né? Inventar motivos para roubar o brasileiro, né? Como se essa quantidade de impostos aqui não fosse suficiente, né? Mas aí fica o recado para todos nós. Jamais imaginemos que o Estado vai diminuir de tamanho e vai arrecadar menos impostos, né? Coisas como essa promessa de campanha do Lula aqui são apenas isso, promessas de campanha, mentiras eleitorais que ele, em momento algum, tinha intenção de colocar em prática. Mas aí, deixe nos comentários o que você acha desse valor aqui que os brasileiros já pagaram a títulos de impostos, a título de tributos diversos. Você acha que nós estamos de parabéns fazendo o nosso papel de cidadão? O que você acha da voracidade do Estado na intenção de tomar os nossos recursos? Colabore com esse nosso debate, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.